Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês um pouquinho como que foi minha primeira semana no meu trabalho novo. Foi uma semana um pouquinho assustadora, foram muitas coisas ao mesmo tempo ali acontecendo, muito aprendizado. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês, mais uma forma de também estar documentando toda essa jornada minha aqui trabalhando com a área de TI nos Estados Unidos, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, não tá entendendo o que que tá acontecendo no canal, ou quem sou eu, vou dar uma pequena, apresentação aqui sobre quem eu sou. Meu nome é Pedro, eu trabalho com a área de TI aqui nos Estados Unidos há 2 anos. Eu me formei na faculdade em 2023, e aí nos últimos 2 anos eu trabalhei para a mesma empresa, trabalhando como desenvolvedor de software. Eu comecei como júnior, fui promovido para pleno dentro de 1 ano. Então eu trabalhei o primeiro ano como júnior, o segundo ano como pleno, e agora eu fui transferido para uma outra empresa, tá? Mesmo grupo, mesmo dono, mas é uma empresa totalmente separada. E agora eu estou trabalhando com a área de DevOps, que quer dizer que eu provavelmente não vou estar desenvolvendo tanto software igual eu desenvolvia antes, mas ainda assim eu tenho que fazer bastante coisa relacionado com o ciclo de vida de um software. Então é interessante eu compartilhar isso aqui com vocês, tá? Na primeira semana, foi muito doido porque, né, deixa eu explicar para vocês o meu contexto, tipo, aonde que a minha mente estava entrando lá no escritório na segunda-feira, tipo 8 horas da manhã. Foi o seguinte, nos últimos 2 anos eu trabalhei com uma certa tecnologia, que era uma tecnologia fechada, uma tecnologia que eu não gostava nem um pouco, porque era algo muito específico para o mundo de seguros e é algo que você não encontra em qualquer empresa. Então é uma tecnologia onde você tem que ser treinado nela, você tem que ir para um bootcamp, enfim, e tudo utiliza essa tecnologia. E desde o dia que eu pisei na minha empresa anterior, nos últimos 2 anos, né, eu trabalhei no mesmo software, eu criei o primeiro arquivo, né, no repositório que a gente trabalhava, eu estava envolvido em todos os PRs, em todos tipo assim, a maior parte do projeto eu sabia tudo ali, de trás pra frente, tipo, eu sabia aquele projeto inteiro, e eu era muito confortável com tudo que estava acontecendo ali, era, tipo, teoricamente fácil pra mim, e foi até por isso que eu queria uma mudança. E entrando, né, no escritório na segunda-feira, eu estava muito preparado, eu estava muito animado para esse primeiro dia, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que me esperava, né. Então foi assim, eu entrei, eu tinha um computador que eu usava na minha empresa anterior, e esse computador ele era teoricamente fraco, né, que eles falaram que era muito fraco para rodar os serviços que a gente roda nessa empresa nova que eu tô. Então eles trocaram o meu computador, veio alguém lá do helpdesk lá, veio, pegou meu PC, me deu um PC novo, é um PC de engenharia que eles chamam, é um PC da Dell também, só que muito mais pesado. Inclusive nessa última semana o trem que eu pego, né, pra ir para trabalho estava quebrado e, mano, eu tive que andar com esse PC nas costas. Tive que andar com os 2 PCs na verdade, eu tive que segurar o meu PC antigo por uma semana. E, mano, foi é muito pesado, é muito mais pesado que o outro. Mas enfim, isso daí é só um detalhe. Aí, quando eu cheguei lá, né, eu ganhei o PC novo e comecei a receber um monte de convite para vários softwares que a gente usa lá nessa empresa. E eu sei que vocês, né, gostam de saber o que que a gente está usando, quais são os tipos de tecnologia. Então eu vou compartilhar um pouquinho disso, eu anotei aqui no caderno, algumas das tecnologias que eu vi que são necessárias para mim, que eu preciso saber nesse trabalho novo, e graças a Deus que eu já estudei algumas delas e eu tenho uma boa noção. Então vou passar uma por uma aqui só para poder explicar para vocês. Docker. O Docker é muito utilizado lá porque a gente faz tudo com microserviço, então o Docker é extremamente importante. E além do Docker, o Docker Compose também, é muito importante você ter uma noção de Docker Compose, porque tem Docker Compose para tudo. Então esses 2 são muito eu percebi em tudo, tudo, tudo que tem lá, tem Docker e Docker Compose. Outra coisa, Makefile. O Makefile que eu tô acostumado a fazer para os meus projetos é, tipo, bobeira perto do Makefile que eles têm lá para cada repositório. Eh Tem lógica no Makefile que eu particularmente nunca tinha visto na minha vida, então foi muito legal poder ver e entender o que que cada coisa significa, né, dentro do Makefile. Então, Makefile é uma coisa que eu preciso de um pouco mais de prática. Outra coisa, Infrastructure as Code, né, que existem muitas coisas do AWS que a gente usa lá dentro, e o CloudFormation é uma delas, e o CloudFormation eu percebi que é muito forte. Em todos os repositórios tem um template, e o template tem, tipo, muitas linhas de código, tipo assim, 700 linhas, 500 linhas, é muito, o template é enorme,
de várias coisas para poder deployar com a AWS, eh, e isso é uma parada que eu realmente não tenho tanta experiência, né. Eu tirei a minha certificação da AWS, eu fiz vídeos aqui no canal, inclusive eu posso deixar alguns vídeos aqui no card, eh, mas eu não tinha noção da aplicação na vida real, tá ligado. Eu já usei a AWS, mas nos meus projetos, né, que de novo, são bobeira perto do que é uma empresa. Então, tipo assim, eu percebi que eu tenho um gap aí, e eu preciso melhorar muito nisso. Então, infraestrutura como código é algo que eu quero melhorar muito nos próximos dias. Postman é uma coisa que é muito necessário saber, eu já tinha bastante experiência com Postman, então foi tranquilo. Eh, Copilot, eu anotei Copilot aqui, porque eu não tinha Copilot na minha empresa antiga, não podia utilizar IA. Nessa empresa eu posso, então vai ser interessante ter o Copilot. Eles ainda estão, eles fizeram um request lá para me darem acesso ao Copilot, eu ainda não tô com acesso, mas vai liberar semana que vem, então vai ser interessante eu ter acesso ao Copilot, porque é algo que eu queria já há muito tempo. Outra coisa, saber ler documentação. Tá, isso não é uma tecnologia per se, né, mas saber ler documentação é muito importante. Muito, muito, muito. Cada repositório que você vai abrir vai ter um readme, e você tem que saber ler esses readmes para você conseguir navegar pelo projeto, buildar o projeto e startar o projeto, enfim. Isso foi uma parada que eu, tipo assim, fiz muito essa semana. Muito, lendo readme de projeto. Muito, muito, muito. Inclusive, se você é uma pessoa que está procurando vaga e você não bota readme no seu projeto, como que uma pessoa de fora vai ler e entender o seu projeto? Então vai aí uma dica para vocês que estão construindo projetos e não tem um readme, completo sobre o projeto que você criou. Tá aí uma dica muito boa. Então bastante readme. E de novo, na minha empresa anterior, a gente tinha readme, a gente tinha os detalhes, mas de novo, eu já sabia tudo, então eu não tinha que me preocupar com isso. E hoje tá do outro lado, é muito interessante eu entrar num projeto que já tem quase uma década de vida, né, e ler tudo aquilo que já foi feito há anos e anos atrás, tipo, tinha coisa lá no repositório que eu entrava pra ver que, tipo, foi feito há 5, 6, 7 anos atrás. Então, é muito importante saber ler documentação. Outra coisa, Linux. Linux eu percebi que é muito utilizado, né, a gente tem que utilizar lá. O computador é o Windows, mas a gente usa esse negócio chamado WSL, que é Windows Subsystem for Linux, e é basicamente rodando um Linux dentro do seu Windows. É bem interessante e, de novo, o Linux ele é um OS bem rápido, então faz todo sentido a gente estar utilizando o Linux, ainda mais que está mexendo com Docker e várias outras paradas. Quando a gente constrói os projetos com vai ser sempre no Linux. Enfim, então saber Linux é muito importante. Agora vai um ponto um pouquinho maior aqui, que eu tive um pouco de dificuldade, não dificuldade, mas é mais o aprendizado que tem que acontecer mesmo essa semana, que foi entender a stack e a arquitetura do projeto. Para você ter uma dimensão do tamanho do projeto e o que está sendo feito ali, né. E essa semana eu passei umas 2 horas ali com o meu gerente só entendendo, tipo, cada subdomain, cada coisa do front-end, tipo, cada repositório tá linkado com cada subdomain e como que é toda a arquitetura por trás. É literalmente, tipo assim, um system design gigante, né, e ele foi desenhando no quadro e me mostrando cada coisa e eu fui olhando e pensando assim: "Porra, eu sou muito burro", tipo assim, eu não faço ideia de como que eles chegaram nisso aqui, e obviamente não foi da noite para o dia, mas você olhando um sistema completo, às vezes é meio assustador, né, você olha e você fala: "Caralho, como que os caras chegaram nisso?". Então, a gente tem, vamos falar assim, umas mais de 100 repositórios, se eu não me engano, lá no trabalho, e eu tive que olhar pelo menos uns 20 essa semana. Eh, então, entender a arquitetura de cada um e qual é a necessidade de cada um dentro da empresa em si, né, como um todo, é muito importante. Você tem que saber a importância de cada um, entendeu? Então, esse foi um ponto que eu anotei aqui que tornou essa semana muito mais complicada, porque eu não tinha essa noção, mas isso era esperado, tá? Tipo assim, eu realmente não sei, eu acabei de chegar aqui e eu preciso entender. Mas, né, a primeira hora que você vê ali, você fica até meio assustado com a quantidade de coisa que já existe. Algumas dificuldades que eu tive com versão de software, então, por exemplo,
Aqui no meu computador eu tendo a rodar, tipo, a versão mais atualizada do Go, por exemplo. Aí chegando lá, eu tive que pegar uma versão muito mais antiga. E às vezes você rodar uma versão antiga traz algumas dificuldades, entendeu? Você quer instalar um pacote, às vezes o pacote não tá se ele já tá deprecado para sua versão do Go, por exemplo. Então tem algumas coisas que são mais difíceis, entendeu? E às vezes você quer usar um pacote de algum outro software, de alguma outra biblioteca, que tem que parear bem com a versão do Go que você está utilizando, e isso também se torna um detalhe que você precisa estar sempre ligado e entender como parear as versões bem. Por exemplo, você parear a versão do Swagger com a versão do Go. Eh, Foi algo que eu tive que fazer lá. Então, bem interessante, eu anotei isso aqui. Eh, Agora vão mais uns pontos gerais que eu percebi que eu tive que fazer essa semana. É saber fazer as perguntas certas. Eu sinto que eu sou uma pessoa que eu faço muitas perguntas, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que eu sou educado, eu não vou, tipo, chegar e tomar todo o tempo da pessoa que tá ali pra me ajudar, entendeu? Tipo, eu não ia encher o saco do meu chefe o dia inteiro fazendo pergunta. Então, eu anotei isso aqui porque eu queria falar com vocês isso, que eu achei muito importante, você entender a hora certa e entender que tem perguntas certas a se fazer. Você não quer fazer uma pergunta, tipo, muito idiota sem ter feito uma boa quantidade de pesquisa antes de entender o que que você está perguntando. Ou você encontrou um problema e você não sabe como resolve esse problema. Tipo, tenha certeza de que você tentou tudo que está à sua disposição ali, tudo que está ao seu redor para resolver o problema. Se não funcionou, aí você pergunta. Porque às vezes a resposta pode estar embaixo do seu nariz e você não viu. Então, fazer as perguntas certas é muito importante. E saber respeitar o tempo dos outros. Porque eu lá no trabalho, qual que é a minha posição hoje, vamos falar assim, o meu título é engenheiro de software, porém eu tô trabalhando com DevOps por agora, e o que que acontece? Eu e o meu chefe é um cara que já tem, porra, 30 anos de experiência na área, ele é um cara muito mais experiente que eu e ele a gente vai estar trabalhando numa coisa em paralelo, e todos os outros devs estão trabalhando nas tasks próprias deles, entendeu? Então, muitas vezes eu me via querendo fazer uma pergunta para algum dos devs que desenvolveu um serviço, ou trabalhou em algum dos repositórios, e eu tentava, tipo assim, ter certeza de que eu não estaria atrapalhando aquela pessoa, e que eu tô chegando ali na hora certa pra fazer a pergunta, e que a pergunta é realmente uma pergunta boa. Eu me senti muito na obrigação essa semana de estar fazendo a pergunta certa e saber exatamente o que eu tô fazendo. Então, eu senti esse peso maior que eu nunca tinha sentido no meu outro projeto, porque eu trabalhei com o mesmo time por basicamente 2 anos, fazendo algo que eu já estava confortável, e na hora que eu quisesse eu perguntava a alguém ali do meu time, porque é todo mundo gente boa, é todo mundo da mesma idade, e é todo mundo tranquilo, entendeu? Nessa empresa nova não é o caso, tem várias idades e vários tipos de pessoas com várias diferenças em termos de experiência, entendeu? Algumas mais experientes, algumas menos experientes, e agora eu sou a pessoa menos experiente de todas lá. Então, eu me sinto na obrigação de estar fazendo a pergunta certa, na hora certa e não estar incomodando as pessoas. E é isso, cara. Essa foi minha primeira semana. Eu não fiz nenhum PR, eu não fiz, tipo, nada absurdo. Foi muito aprendizado, muita leitura de documentação, entendendo a stack, entendendo a arquitetura, anotando. Esse caderninho aqui eu já anotei muita coisa nele, mas comecei a anotar muita coisa no meu PC também, porque são coisas que eu vou estar sempre voltando e lendo. Mas é isso, eu provavelmente vou fazer um vídeo desse, né, versão talvez 1 mês ou 2 meses, aonde eu posso dar um update mais concreto do que eu realmente estou fazendo, mas pela primeira semana foi só, como eu falei, foi um pouquinho assustador, mas acabou, já foi bem rápido. Na verdade, hoje é quinta-feira, então eu nem terminei a semana completa. Amanhã eu tô de folga porque eu tô viajando lá pra Pensilvânia, vão ser 8 horas de viagem de carro. Eu tô indo ver a graduação do meu irmão. Então, se você chegou até no final do vídeo, desejo boa sorte pro meu irmão, desejo parabéns pra ele. E eu vejo vocês no vídeo da semana que vem. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve no canal aqui embaixo. Eu vejo vocês na semana que vem. Tamo junto.